Vamos lá então? Eu tenho algo que vai desatar a sua vida nessa manhã. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e ela tem o poder de desatar a sua vida nesta manhã. Posso ouvir um amém? Os irmãos receberam esta palavra com um pouco de dúvida. Eu tenho uma palavra e ela tem o poder de desatar a sua vida nesta manhã. Você conhece o poder de uma palavra? O poder de uma palavra começa uma guerra. Uma palavra coloca fim a uma guerra. Uma palavra, ela pode criar um ambiente de confusão dentro da sua casa. Mas uma palavra também põe fim a esse ambiente de confusão. Uma palavra quebra uma amizade. Mas uma palavra também restaura uma amizade. Então é importante que nós damos atenção àquilo que nós ouvimos. Porque há poder numa palavra. Quando você diz para o seu filho, esse menino parece um capeta, você acabou de ungí-lo a demônio. E você acabou de ungir você, a capetona mais velha do inferno. Agora mesmo, ele com comportamento tão ruim, mas se você o abençoar, esse meu filho é um anjo de Deus, você está ungindo ele, você está dizendo, Satanás, sai dele, ele não te pertence, porque há poder na sua palavra. Diga aleluia. Então eu tenho uma palavra que vai trazer um rompimento para a sua vida nessa manhã. Diga aleluia. Vamos ler João capítulo 8, versículo 31 ao versículo 38. Pode ficar aí. João capítulo 8, versículo 31 ao 38. Lá depois nós vamos adorar ao Senhor, vamos entrar nessa atmosfera e aí vamos ser ministrados em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31 ao versículo 38. Vamos lá, projeta aí para nós, rapidamente. Vamos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Guarda essa expressão. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então aqui há uma condição. Diga, condição. Próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Próximo. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. O que vem depois? Como você pode dizer que seremos livres? Veja que eles já se consideravam livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é servo e escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Próximo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vocês. E para terminar, eu falo das coisas que vi. Preste atenção nisso que ele fala agora. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Porém, fazeis o que vistes em vossos pais. Jesus disse: eu faço as coisas que eu vi em meu Pai. E vocês fazem as coisas que vocês viram nos pais de vocês. Então há uma diferença de paternidade aqui. E você vai entender algo que vai mudar a sua vida nessa manhã. Irmão, acorda para o culto.
você vai entender algo que vai mudar a sua vida nessa manhã. O tema que eu quero trazer para o seu coração hoje é: inimigos invisíveis estão destruindo você. Diga, inimigos invisíveis estão destruindo você. Diga para quem está do seu lado: um inimigo invisível está destruindo você. Quantos de vocês, nessa longa jornada da sua vida, já não foi atrapalhado, impedido por uma outra pessoa de você chegar ao seu destino? Nós falamos muito de um amigo que nos traiu. Acredito que cada um de nós tem uma história de um amigo que nos traiu. Falamos das injustiças que sofremos, das perseguições. Falamos de rejeições. E atrás de cada uma dessa ação, nós mencionamos o nome de uma pessoa. E carregamos o nome desta pessoa preso em nosso coração. O nome dela nos causa tanto mal que quando alguém menciona alguma possível virtude que ela tenha, a gente logo procura descaracterizá-la dizendo: é porque você não conhece. Porém, é uma coisa que você precisa compreender aqui nessa manhã. Por detrás de cada uma dessas ações perversas, por detrás de cada uma dessas ações que me trouxeram prejuízo, me deixaram em depressão, tiraram a minha confiança nas pessoas, por detrás de cada uma delas existe um inimigo oculto. Diga, inimigo oculto. Satanás é um espírito e para ele interferir na nossa jornada, para ele nos tirar do nosso propósito, para ele nos fazer desistir de um sonho e abortar uma visão que está em nosso coração, ele vai atuar através de alguém. Ele vai atuar através de um outro ser humano. Porém, nós não o vemos, nós não o enxergamos. Por isso nós atribuímos a injustiça, a maldade, a perversidade, a hipocrisia, a inveja, a mentira, nós atribuímos isso à pessoa, mas ela apenas está sendo um instrumento para atravessar o meu caminho. Da mesma forma que eu e você, cheios do Espírito Santo, nós somos instrumentos de Deus e atravessamos as vidas das pessoas para dar a elas esperança, para dar a elas vida, para dar a elas paz, para abrir alguma porta que está fechada para ela, para tirá-la da depressão, para trazer alegria ao seu coração. É o Espírito Santo que age e se move através de nós
para tocar em alguém. Então, como Satanás também é um espírito, ele precisa de um corpo para, através deste corpo, enganar você, me enganar, levar alguém a praticar algum ato de injustiça contra nós e assim semear a sua maldade em nossa vida. Eu chamo isso de inimigo externo. Diga, inimigo externo. É um ataque e um mover de Satanás contra nós de fora para dentro. Diga, de fora para dentro. Diga outra vez, de fora para dentro. Essa ação provoca alguns estragos na nossa vida. Mas você já percebeu que nós conseguimos nos recompor? Sofremos, choramos, nos aborrecemos, mas passa um tempo e a gente consegue se recompor, a gente consegue se levantar, e aquela jornada e caminhada que foi interrompida, mais tarde nós a retomamos. Por quê? Porque quando nós somos atacados de fora para dentro, nós temos um Deus que vai se levantar e vai fazer justiça quando nós clamamos a Ele. Porque eu estou lidando com algo que está do lado de fora. Então de lá está vindo a mentira. Deus é justo porque Ele é a verdade. De lá está vindo a hipocrisia. Deus é verdadeiro. De lá está vindo a injustiça. Deus é justo. De lá está vindo ódio. Deus é amor. Então, quando eu sou atacado de fora para dentro, eu vou clamar por justiça, eu vou clamar por libertação, eu vou clamar para que a verdade apareça e Deus se levantará. Diga aleluia. E me recolocará no destino em que estava a minha vida. Estas são as maiores vitórias que nós temos para contar. Nós vamos avançar um pouco mais hoje. Mas os inimigos externos não são os nossos piores e maiores adversários inimigos. Os piores inimigos, que eu chamo de inimigos invisíveis, os que fazem os verdadeiros estragos na nossa vida, que causam grandes estragos na nossa vida, a ponto de algumas pessoas não conseguir se levantar, não se recuperar, a ponto da história da vida dela, ser um levanta e cai, um cai e levanta. Você não sabe se hoje ela está de pé ou se ela está caída. Você não sabe se amanhã ela estará caída ou se ela estará de pé. Os piores inimigos invisíveis são aqueles que estão dentro de nós. Dentro de nós. Diga, dentro de nós. Bispo, eu carrego inimigos dentro de mim. Jamais nós poderíamos imaginar que podemos ser inimigos de nós mesmos. Você se julga seu próprio inimigo? Não. Com certeza não. Mas você lida com inimigos que estão em seu interior e que trabalham no seu interior para frustrar a sua jornada. Trabalham em seu interior para impedir o seu progresso, para destruir o que você está edificando com muito esforço, com muito sacrifício, com muita luta, com muita abnegação. Alguns de nós negligenciamos a presença desses inimigos. Alguns de nós negligenciamos a presença
o enorme poder que eles possuem. Alguns fazem de conta que ele não existe. E outros sentem-se incapazes de lidar com eles. Então, quando tratamos dessa situação interna, nós encontramos dois tipos de pessoas. Aquelas que negligenciam e aquelas que não se sentem capazes de tratar com aquilo. E então acabam entregando a sua vida ao seu inimigo interno. Quem está me entendendo até agora? Os inimigos internos também destroem casamentos, geram pobreza, causam suicídio, tiram os filhos de perto dos pais, põem fim a boas amizades, acabam com o futuro de qualquer um com vícios e com drogas, levam você a deixar a igreja, dizendo que você não é digno de estar aqui. Eu entendi isso uma vez que eu encontrei com um irmão. Depois de um tempo que eu não o vi mais na igreja, alguns meses, a vez passado, encontrei com ele. Eu percebi que ele não estava mais nos cultos que eu ministrava. Eu disse, irmão, trocou de horário? Você está indo ao culto em outro horário? Ele disse, não, pastor, eu não estou indo mais na igreja. E eu perguntei para ele, por que você não está mais na igreja? Ele disse, porque eu não me sinto digno de estar num ambiente de gente pura. Eu não me sinto digno de estar num ambiente de manifestação da presença e da glória de Deus. Eu não me sinto digno de estar naquele lugar. Há alguma coisa trabalhando na mente e no coração dessa pessoa. Concorda comigo ou não? O que está levando ele a pensar dessa maneira? O que está levando ele a tomar essa decisão de que ele é um sujeito indigno, sujo, de que ele é uma pessoa, que ele é um lixo? Você percebe? Não foi ninguém que disse isso para ele. Isso é algo que se levantou dentro dele. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu casei, mas meu casamento é uma baderna porque eu acho que eu não fui chamado para casar. Eu não tenho dom para ser marido. Eu não tenho dom para ser esposa. Eu te pergunto, alguém disse isso para essa pessoa? Não. De onde veio isso? Você está me entendendo? De onde veio isso? De onde nasceu isso? Quem está trabalhando isso na mente e no coração dessa pessoa? O outro diz, eu não sei por que eu nasci. Porque eu não consigo prosperar, eu não consigo dar certo em nada que eu faço. Quem disse isso para essa pessoa? De onde ela tirou isso? Você já conversou com aquela pessoa que mesmo que você tente encorajá-la e animá-la, ela não reage? Quem já conversou com gente assim? Então o problema dela não está vindo de fora para dentro. O problema está onde? O problema está dentro dela. Há inimigos invisíveis dentro dela. Inimigos que alguns reconhecem a sua presença, a sua existência, e outros simplesmente negligenciam a existência deles. E entregam a sua vida no deixa a vida me levar, leva eu. Mas nós estamos aqui nesta manhã com um coração diferente. Porque vai haver um rompimento. Vai haver um rompimento aqui nesta manhã. Sua vida vai mudar aqui hoje. Quem está me entendendo, diga amém. O primeiro desses inimigos invisíveis que estão destruindo você, o primeiro deles é o que eu chamo de fraqueza dominante. Diga comigo, fraqueza dominante. As pessoas que são convertidas, elas usam o seguinte texto para expressar uma fraqueza. Pastor, a carne é fraca. É dessa forma que
nós cristãos expressamos uma fraqueza dominante. Pastor, a carne é fraca. Mas o mesmo texto diz que o espírito é forte. Então, como permitimos que algo fraco vença algo forte? Você consegue imaginar? Deixa eu ver. Você consegue imaginar? Se você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Não tem nenhum exemplo aqui à vista. Então deixa eu citar um que quase todos vocês conhecem. Vocês conseguem imaginar o pastor Valtemir subindo no ringue, numa luta de MMA, e ele vencendo o inimigo? Quem? Você consegue imaginar isso? Ele é fraco, está enfrentando alguém infinitamente mais forte, mas o fraco ganha do forte. Você diz, como que pode isso? Como que o Valtemir pode imobilizar um monstro desse? É o que Jesus está dizendo, o espírito, a carne é fraca, mas o espírito pode imobilizar a carne. Diga aleluia. Mas nós ficamos apenas na primeira parte. Porque o espírito, porque a carne, ela é fraca. Então, o telão está com algum problema ali, vocês me ajudem na leitura. Vamos ler dois textos. Juízes capítulo 13, versículo de 1 até o 5. E depois Juízes 16, de 30 até o 31. Vamos lá primeiro, Juízes 13, de 1 a 5. Me ajuda aqui com uma voz auxiliar. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Último versículo? Não, só aí tá bom. Agora, 16:30. Eu estou trazendo para você o começo da história da vida de um homem. E agora nós vamos para o final da história. E disse, morra eu com os filisteus. Bonito, né, irmão? Parece herói da Marvel. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que morreram na sua morte do que na sua vida. 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estal, no sepulcro de Manoá, seu pai. Isso aí. Diga, o começo de uma história e o fim de uma história. Diga, o início de uma jornada e o fim de uma jornada. A história que a gente leu fala de Sansão. E Sansão teve tudo a seu favor. Diga, tudo a seu favor. Diga outra vez, tudo a seu favor. Duas coisas são necessárias para você na vida. E Sansão teve estas duas coisas. Duas coisas foram reveladas a ele. O que às vezes nós levamos tempo para conhecer. Duas coisas. Primeiro, Sansão já nasceu conhecendo o seu propósito. Ao nascer, ele já sabia qual seria a sua missão. A mãe dele era estéril. A mãe dele disse, olha, você vai dar à luz um filho, mas não é por causa do seu marido. Eu vou curar você da sua esterilidade
você vai dar à luz um filho, e esse seu filho vai libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Posso ouvir um amém? Então, quando Sansão nasceu, ele começou a crescer, a mãe dele já revelou a ele o seu propósito. Ela contou para ele a história de que ela era estéril. Ela contou para ele sobre a visitação que ela havia recebido. Eu acredito que se todos nós nascêssemos como Sansão nasceu, isso pouparia muito tempo da nossa vida. Porque tem gente até hoje que está procurando rumo. Tem gente que até hoje está procurando o que é que eu vim fazer aqui. Tem gente que até hoje ainda não sabe qual é o seu destino, qual é o seu propósito, qual é a sua jornada, qual é a sua missão. Mas Sansão já nasceu com esse privilégio, diga amém. E uma outra coisa, além dele nascer com esse privilégio de saber qual é a sua missão, ele também já nasceu, diga, ele já nasceu com uma habilidade inata. Ele já nasceu com uma habilidade nata para tal coisa. Sansão era portador de uma força nunca vista até hoje em nenhum homem, a não ser no Super-Homem, no Batman, no Homem de Ferro, na Mulher Maravilha. Mas em nenhum outro homem normal, ser humano, não criado pela mente, nenhum outro ser humano expressou tanta força física como Sansão. Durante a vida, ou durante a sua vida, Sansão fez coisas extraordinárias. Diga amém. Ele fez coisas extraordinárias. Nós não vamos nos deter aqui em tantas coisas extraordinárias que Sansão fez. Numa delas ele pegou uma queixada de jumento, uma caveira de um jumento, e com uma caveira em punho, como se fosse uma luva, ele enfrentou e ele liquidou 1000 soldados inimigos. Você pode imaginar o que uma pessoa usando uma caveira de burro como uma luva e enfrentar 1000 soldados e deixar 1000 corpos no chão no término dessa luta? Esse era o Sansão. Diga, coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias que nenhum homem comum fez antes dele. E também nós não encontramos nenhum homem comum fazendo isso depois dele. Ele fez coisas extraordinárias. Mas a história mostra também que Sansão teve um fim trágico. Diga, um fim trágico. O que isso significa? Primeiro ponto que eu quero que você aprenda aqui. Os começos não dizem muito para nós. Grave isso. Os começos não dizem muita coisa para nós. Porque há aqueles que começam bem e terminam mal. E há aqueles que começam mal, dando cabeçada para todo lado. Você mira nele e diz, esse não tem jeito na vida, coitado. Mas espere um pouco. Vamos aguardar. Porque os começos não querem dizer nada. Uns começam bem e terminam mal, outros começam mal e terminam bem. Quantos casamentos que começam bem e terminam mal? E quantos casamentos que começam cachorro e gato, no final da história são 2 gatinhos. Aliás, um gatinho e uma gatinha. É melhor assim. Só para nos precaver. Quem começa às vezes um bom negócio, uma boa empresa e acaba falindo, quebrando. E há pessoas que começam um negócio com muita luta, com muita dificuldade, sabe? A porta da falência toda hora abrindo na frente dele. Porém, mais tarde ele se torna um poderoso empresário, um grande empregador, um homem próspero. O começo não diz muita coisa. É preciso olhar para ver como que elas vão terminar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém ou não amém? A pergunta é, por que Sansão terminou de forma tão trágica a sua vida? Morrendo com seus inimigos. Vocês conhecem bem a história dele. Por que Sansão terminou de forma tão trágica, de forma tão absurda? Sabe? Ele celebra com a morte dele a morte de parte dos seus inimigos. Por que terminar dessa maneira? Foi profetizado à mãe dele que ele terminaria dessa forma? Sim ou não? Não foi dito isso para a mãe dele.
Diga, não foi dito isso para a mãe dele. Não foi dito isso para a mãe dele. Se fosse dito isso para a mãe dele, ele dizia, isso faz parte do plano. O problema é que muita coisa na nossa vida, a gente quer justificar dizendo, isso faz parte do plano de Deus. Isso também faz parte do plano de Deus. Isso também faz parte do... Tudo para você faz parte do plano de Deus. Tudo. Mas você vai entender que há coisa da sua vida que não faz parte de um plano de Deus. Como não fazia parte do plano de Deus, o Sansão morreu da forma que ele morreu. A pergunta é, por que ele terminou dessa forma tão trágica? Qual a resposta nós temos? Qual a resposta que nós podemos dar aqui? A resposta é porque ele desprezou sua fraqueza dominante. Sansão tinha uma fraqueza que dominava ele. Eu chamo isso de fraqueza dominante. Ele não lutou contra ela. Ele não lutou contra o seu pior inimigo. Os seus inimigos externos, os filisteus, temiam e tremiam a sua presença. Corriam e fugiam. Sansão está vindo aí. Todo mundo trancava as portas de casa. Sansão está chegando. A cidade, ou a vila, a aldeia era evacuada. As pessoas se escondiam nas cavernas, nos montes, porque Sansão está chegando aí. O inimigo sabia do seu poder. Quando você está me entendendo, diga amém. Então ele não tinha problemas com o inimigo externo. Nós vamos entender que o problema de Sansão é porque ele desprezou a sua fraqueza dominante. Ele não lutou contra o seu pior inimigo. Diga, seu pior inimigo. Tem gente que fala, meu maior inimigo é o diabo. Não é não. Hoje eu quero abrir seus olhos para isso. Por isso Sansão perdeu a confiança da família, perdeu a confiança dos amigos e foi abandonado por Deus. Porque das duas uma, ou Sansão negligenciou a fraqueza dominante, ou Sansão simplesmente abriu mão de lutar contra essa fraqueza. Qual que era a fraqueza dominante de Sansão? Qual que era o inimigo invisível da vida de Sansão? Aquilo que sempre dava problemas para ele. Qual era? A fraqueza dominante de Sansão era o desejo descontrolado por sexo. Essa era a fraqueza dominante na vida de Sansão. Desejo descontrolado por sexo. Isso já aparece bem cedo na vida dele. Há pelo menos 3 relatos na Bíblia que falam sobre isso. Que chama a atenção para o perigo e o risco que ele estava correndo, que talvez ele não enxergava. Primeiro, Sansão se apaixona por uma moça filisteia. Você já pensou? Sansão se apaixona por uma moça que é filha dos seus inimigos, para quem ele foi levantado para guerrear e trazer a paz para Israel. Isso aí é novela da Globo, estão dizendo aqui. Aquele negócio de 2 famílias inimigas. Aí o cara vira para o pai e fala, eu quero casar com a filha de fulano de tal. E aí então Sansão, levado por esse... Meu amigo, quantas meninas tinha em Israel e o cara vai virar a cabeça logo por uma filisteia. Quem está me entendendo? Quantas meninas havia em Israel? Mas esse desejo dele, ele disse, não, eu quero aquela e tem que ser ela. E Sansão é levado por esse desejo. Ele entra na terra dos filisteus, não como adversário, mas ele entra como amigo.
Porque agora é como se tivesse feito uma aliança entre Israel e o inimigo. Porque Sansão escolheu uma menina filisteia para casar com ela. Então agora parecia que haveria um período de paz, porque era assim que os reis faziam no passado. Para haver paz entre duas nações, né, o filho do rei A casava com a filha do rei B, e aí então eles estabeleciam a paz entre os dois reinos. Para acabar a guerra, para haver segurança. Foi até uma manifestação um pouco leve, mas já contrária ao propósito e plano de Deus. Quem está comigo aqui? Amém ou não amém? Depois, sabe onde nós encontramos Sansão? Depois nós encontramos Sansão frequentando casas de prostitutas. Numa dessas vezes que ele estava numa casa dessas prostitutas, os inimigos cercaram ele, e a Bíblia diz que Sansão, né, ao fugir, é a primeira vez que fala que Sansão fugiu. Ao fugir, ele arranca o portão da cidade nas costas e leva. Um portão de 6 metros de altura, pesando, sei lá, 2 ou 3 toneladas de madeira. Sansão põe aquilo nas costas e sai levando. E finalmente, Sansão se apaixona e arruma uma amante chamada Dalila. Como estão me entendendo? Você percebe que a mesma situação é algo frequente na vida dele? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? A mensagem que eu trago para você nessa manhã é exatamente sobre isso. Sansão não lutou contra o inimigo interno, ele lutou contra o externo, mas foi o interno que derrotou ele. Quem está me acompanhando? Sansão não lutou, ele não buscou por um rompimento. Você diz, mas bispo, mas ele nasceu pela vontade de Deus. Mas ele nasceu ser humano, ele não nasceu anjo. Esse é um grande problema que as pessoas têm ao se converterem. Quando as pessoas se convertem, quando elas passam pelo novo nascimento, elas não entendem que há inimigos em seu interior que elas precisam combater e subjugar um a um deles até que não influenciem mais a vida delas. E não aceitar isso como parte da sua vida. Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. É isso, né? É que eu não sou muito ligado nesses negócios. Eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Você não é Gabriela e nem Gabrielo. Você é filha, você é filho de um Deus vivo, que te deu autoridade externa, mas também te deu autoridade para você vencer os inimigos que lutam contra você e que estão dentro de você, meu irmão. Diga aleluia. Todos nós temos uma fraqueza dominante em nossa vida. Todos nós temos. Não podemos negligenciá-las. E não podemos achar que não damos conta de tratar com elas. Todos nós temos uma fraqueza que domina, uma fraqueza dominante em nossa vida. Algo de mal que sempre aparece para nos destruir quando estamos indo bem. Quando você está indo muito bem, aparece o orgulho. E o orgulho é desastroso. Você cresce pela humildade e cai pelo orgulho. Está indo muito bem. As coisas estão avançando, as coisas estão crescendo, as coisas estão dando certas. Aí aparece a vaidade. E joga tudo por terra. Sempre é aquela mesma coisa. Vai indo tudo bem, mas você acha que agora uma boa mentira vai ajudar a impulsionar a sua vida. Vai indo tudo bem, mas você acha que agora você tem que ser politicamente correto com todo mundo, aí você tem que ser verdadeiro para um, hipócrita para o outro, e depois você tem que ser verdadeiro para esse hipócrita para aquele aqui, para esse aqui. Porque eu quero estar bem com todo mundo.
Você entendeu o que eu disse? O hipócrita é assim, olha, o politicamente correto é isso. Eu estou bem com Marquinhos, mas também não posso estar mal com Carlinhos. Então, para mim não ter problema com os dois, eu sou politicamente correto, não constranjo esse, também não constranjo aquele, mas quando os dois conversarem sobre mim, vão descobrir que eu sou o maior hipócrita do planeta. Nossa, ele disse isso para você, disse. Pois ele falou para mim também. Diga, fraqueza dominante. Esse não é um inimigo externo, esse é um inimigo interno. Quem está comigo, diga amém. Essa coisa é aquilo que alguém chega para você. Talvez eu já ouvi isso, você já deve ter visto ou ouvido isso alguma coisa. Alguém chega para nós e diz assim, mas de novo? Como é que pode? E as pessoas normalmente terminam essa frase dizendo assim, um dia isso vai acabar com você, cara. Um dia isso vai acabar com a sua vida. Um dia você vai e não vai conseguir voltar mais. Alguns ignoram. Outros dizem, mas eu não consigo lidar com isso. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar essa fraqueza dominante, ela sempre nos levará para longe da vida plena que Deus tem para nós. Vou repetir. Se não estivermos dispostos a enfrentar essa fraqueza, ela sempre nos levará para longe da vida plena que Deus tem para nós. E então vai chegar um momento que você não vai conseguir mais achar o caminho de volta. Se não enfrentarmos essa falha, ela vai destruir totalmente o nosso futuro. Como destruiu o futuro de Sansão. Quem está comigo aqui, irmãos? Estou sendo claro, sim ou não? Os irmãos estão me compreendendo aí? Se não tomarmos uma posição, ela vai nos destruir. Aí você só fica na promessa. Só é promessa. Só é promessa. Quantas pessoas que já quebraram a nossa expectativa. Nós apostávamos tanto nela. Nós acreditávamos tanto no potencial dela, na capacidade dela. E no final não deu em nada. E você diz, puxa vida, se ele tivesse tomado cuidado com isso. Se ele tivesse resolvido isso na vida dele. Eu falei para ele que um dia isso ia acabar com ele, ele não acreditou em mim. Segundo, o outro inimigo invisível é o que eu chamo de falta de iniciativa. Diga, falta de iniciativa. Diga outra vez, falta de iniciativa. João capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. Falta de iniciativa. Vamos lá, João 4, 35 diz assim. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para colher o trigo? Mas eu estou dizendo para vocês que a lavoura já está pronta para ser colhida. Diga comigo, falta de iniciativa. Bem, Jesus estava passando com seus discípulos por uma plantação de trigo. E Jesus chamou a atenção deles e disse que a colheita deveria ser feita naquele momento e não 4 meses mais tarde, como eles diziam, porque o trigo já estava maduro. O que isso significa? Se o trigo estava maduro, todos tinham a oportunidade de fazer a sua colheita. Mas o que eles estavam dizendo? Ainda faltam 4 meses. Então nós temos aqui 2 problemas.
Porque toda pessoa que tem falta de iniciativa, ela também sempre deixa as coisas para depois. Essa é a principal desculpa das pessoas que não possuem iniciativa. Elas sempre estão deixando para mais tarde. Elas são aí mais sofisticadas, elas são procrastinadoras. Nunca é para agora, nada é para hoje, nunca estão prontas. Sempre é para depois, estão sempre procrastinando. Sempre deixando para depois. Gente, essa é a principal característica de pessoas que não têm iniciativa. Os campos já estão brancos, estão dizendo, falta 4 meses. Mas a oportunidade da colheita está diante de todos. Todos podem colher. Quem está me entendendo, diga amém. Nós revelamos nossa falta de iniciativa quando surgem oportunidades e permitimos que elas passem. Eu não tenho nenhum receio em dizer aqui, para você que está olhando para mim nessa manhã, que se você pudesse voltar no passado, oportunidades que você teve, você hoje entraria, se abrisse aqui a porta do túnel do tempo, você entraria nesse túnel do tempo para você voltar a 5, 6, 8, 10, 3, 1, 20 anos atrás. Por causa daquela oportunidade que você chora por ela até hoje. Quantas e quanta gente que eu já conversei e disse, olha pastor, não quero nem lembrar. Tem gente que tem tristeza de um mal que sofreu. Outro tem tristeza pela oportunidade que bateu na porta dele e ele não entrou. Eu acredito que as pessoas sofrem mais por isso. Porque a vida delas seria outra hoje. Sim ou não? Seria, com certeza seria. Com certeza seria. Então imagina comigo, se o campo estava branco e eles disseram que faltava 4 meses, significa o quê? Significa que aquela colheita ia estragar. Aquela colheita, aquela lavoura ia se perder. E daqui 4 meses, quando eles voltassem lá para colher, eles não encontrariam mais o sustento que eles precisavam. Pessoas que perdem a oportunidade que ela deixa passar é exatamente o que ela vai precisar lá na frente. O sofrimento de muita gente hoje é por causa de uma oportunidade que deixou passar no passado. Você precisava, aquele era o seu momento para você estar bem hoje. Daqui 4 meses a gente volta para colher. Mas se a colheita já era para aquele dia, para aquela semana, daqui 4 meses eles iriam encontrar o sustento que eles precisavam? Sim ou não? Não. Por isso tem te faltado alguma coisa. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Não cometa mais esse erro. Você precisa vencer esse inimigo interno que tem roubado tanta coisa grande, preciosa, portas abertas que Deus tem aberto para você. Mas você tem ficado contido, preso, amarrado por esse inimigo interno que eu chamo de falta de iniciativa. Toda aquela colheita seria perdida. Esse inimigo invisível, ele consome os anos da sua vida, te deixando sem realização ou com poucas realizações. Esse inimigo desperdiça o seu potencial, seu conhecimento. Ele anula a sua habilidade. Sabe, você tem tudo para dar certo, irmão. Você tem tudo para dar certo. Você tem conhecimento, tem habilidade, tem disposição, se sacrificou, mas na hora que a porta abriu, então assim é a maioria das pessoas. Elas pensam que nunca chegou o momento delas. Não é a hora ainda, dizem. E acabam deixando a oportunidade passar.
perdendo todo o sacrifício e empenho que fizeram. Olha para mim, presta atenção, já estou chegando ao final. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes isso acontece. Ou porque sempre isso acontece? Porque oportunidade exige trabalho. Nada virá 100% pronto às nossas mãos. Vou repetir. A oportunidade exige trabalho. Você quer uma casa, mas e se alguém te der só o terreno? Aí você diz, não, terreno não. Eu não tenho dinheiro para construir uma casa. Por que alguém não me dá uma casa pronta de uma vez? Você não está me dando terreno, você está me dando trabalho. Não vou ter que pagar o IPTU. As oportunidades não são completas. Elas não vêm prontas. É como se alguém fizesse uma massa de bolo, entregasse na sua mão, dissesse, olha, assa esse bolo. Você diz, rapaz, eu ainda vou ter que assar ainda. O sujeito comprou o ovo, a farinha, sabe, estudou a receita, já fez a mistura toda para você. É só colocar no forno. Você diz, você vai me dar todo esse trabalho ainda? Ou seja, por que você não trouxe isso pronto? Você sabe qual que é? Você sabe por que nós não entramos nas portas que Deus abre? Porque Deus abre a porta, mas a conquista é sua. Deus prometeu aos israelitas, Deus prometeu a eles, através de Abraão, a terra que manava leite e mel. Mas quando Josué entrou na terra, tiveram que derrubar as muralhas de Jericó, tiveram que vencer 35 reis para poder sentarem-se na terra prometida por Deus. A porta estava aberta, a oportunidade de uma terra que mana leite e mel estava lá. Se fosse você, você entraria? A primeira geração que foi com Moisés não entrou. Quando eles viram a altura dos gigantes, os muros que protegiam a cidade, eles disseram, se nós entrarmos lá, nós vamos ser devorados, esmagados, como se esmaga um gafanhoto debaixo do pé. A oportunidade passou. E sabe qual foi o fim daquela geração de Moisés? Alguém lembra? Morreram todos no deserto. Nos encontros a gente canta uma canção que diz assim, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa. Aquela geração que saiu da escravidão teve uma chance, uma oportunidade. Mas com esse tanto de inimigo aí não dá. Por que Deus já não derrubou essas muralhas? Por que Ele já não afugentou, não mandou os anjos daqui, dizendo, show, vambora, sai, que o meu povo está chegando aí. Não, vocês vão ter que tirar de lá. Quer oportunidade, irmão? A porta vai abrir. Nós não reconhecemos a oportunidade porque não queremos lutar. Não queremos renunciar, não queremos sacrificar e nos expor aos riscos. Mas isso aqui tem um alto risco. Mas irmão, sabe o que nos segura nos altos riscos? O que nos segura nos altos riscos é a nossa fé, é a nossa confiança. Você está vivendo ainda como alguém que não anda em Deus. Você ainda está reagindo às oportunidades como alguém que ainda não conhece a Deus. Que sente medo, pavor, insegurança, incapacidade. Você precisa mudar essa tua mentalidade, porque agora você está em Cristo, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e podemos todas as coisas através
dele que nos fortalece. Muda essa cabeça, meu filho. Aleluia. Diga aleluia. Todos nós queremos ouvir palavra de ânimo. Você abre o Facebook, você abre o Instagram, você abre o YouTube todo dia. Senhor, usa alguém do outro lado do mundo para colocar uma palavra. Aí aparece aqueles posts assim com o dedo. Hoje Deus está te abençoando. Ai, você ganhou o dia. Iludido. Você vive atrás disso? Por isso a sua frustração, decepção espiritual. Eu estou precisando de uma palavra. Ok, eu também preciso de uma palavra, porque palavras têm poder. Diga aleluia. Eu vou te dizer uma coisa. Como é bom quando alguém diz para você assim. Eu gosto de saudar as pessoas dizendo isso para elas. Hoje será um grande dia na sua vida. Hoje poderá ser o maior dia da sua vida. Aproveite. Aproveite bem. Mas o que alguém está querendo dizer com isso? Ou quando eu digo isso para alguém, sabe o que eu estou querendo dizer para ela? Aproveite a oportunidade que Deus vai te dar nesse dia. Vai ser um grande dia para você. Aproveite a oportunidade que Deus vai te dar. Uma porta que Ele vai abrir, uma conexão que vai ser gerada. Mas saiba de uma coisa. Você vai ter que sacrificar-se por isso. Você vai ter que trabalhar por isso. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas por isso. Não é de graça, não. Diga aleluia. Você sabe qual foi o maior dia na vida do rei Davi? O maior dia do rei Davi não foi o dia que ele subiu no trono e todo Israel o aclamou como rei e colocaram uma coroa na cabeça dele. O maior dia da história de Davi foi que ele reconheceu uma oportunidade. Ele foi levar alimento para os irmãos dele que estavam numa guerra. E quando ele chega no campo de batalha, no meio da guerra, ele encontra os irmãos escondidos, os soldados apavorados e medrosos. E ele diz, o que está acontecendo aqui? Vocês não estão guerreando? Vocês não estão lutando? Vocês estão escondidos? Está todo mundo malocado? O que houve? O que se passa? Aí alguém diz para ele, não. É que todos os dias, já tem 40 dias, que os filisteus mandam o campeão deles, um gigante de 3,20 metros. O nome dele é Golias. E todos os dias ele se levanta. E ele pede alguém do nosso povo para lutar com ele. E Davi disse, e então? E o soldado diz, até agora ninguém quis lutar com ele. E Davi faz uma pergunta, olha que coisa interessante, Carlos. E o que o rei diz? Se alguém lutar com ele e ganhar essa luta. Aí o soldado diz, o rei prometeu algumas coisas. Primeiro, essa família nunca mais pagará imposto. Segundo, o rei vai colocar colares e pulseiras de ouro no pescoço e no braço dessa pessoa. Terceiro, acho que foi aqui que Davi foi. O rei vai dar a filha dele em casamento. Ele, cadê o cara? Cadê o cara? O que Davi enxergou, irmão? O que Davi viu? O que Davi viu? Abriu-se uma porta para a família dele nunca mais pagar emprego, para a família dele nunca mais pagar imposto. Abriu-se uma porta para ele colocar ouro e pulseiras no seu corpo. Abriu-se uma porta para ele casar com a filha do rei. Mas é arriscado, mas é uma oportunidade. E aí nós entendemos por que ele foi encarar esse negócio. Porque quando ele chega diante de Golias, ele diz assim, hoje o Senhor te entregará na minha mão. E todo Israel saberá que há Deus nessa nação. Quando há uma oportunidade, você precisa entrar nela confiado em Deus. O Senhor vai me abençoar nesse negócio. O Senhor vai fazer isso dar certo. Eu vou romper.
Quando você toma essa atitude, você muda o seu comportamento, você está vencendo esse inimigo invisível, mas muito poderoso, que está aí dentro de você. E agora eu quero terminar com o texto que nós lemos. Vamos terminar para a gente orar. Volta lá, João capítulo 8, versículo 29, não é isso? 29, volta lá. É o 31, né? É 31. 8:31. Por que nós vamos voltar nesse texto? Porque agora chegou a hora da sua experiência sobrenatural. Diga aleluia. Diga para quem está do seu lado. Chegou a sua hora. Se você está com vontade de ir no banheiro, segura o pipi aí. Porque você ouvir tudo isso e se distrair agora, você jogou fora todo o remédio que eu te dei. Segura aí. Diga para o seu irmão, segura aí. Aguenta aí. O que esse texto me diz? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Diga, haviam crido. Diga outra vez. Disse Jesus aos judeus que acreditaram nele. Agora ele vai falar uma coisa para eles. Entenda isso. Jesus vai dizer uma coisa para eles agora. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. 2 pontos. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda uma coisa. Olha para mim, irmão. Olha aqui, ó. Não existe libertação instantânea. Toda libertação, ela é processual. Olha o que Jesus está dizendo. Volta ao versículo 31. Rápido. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora o 32. Jesus agora está falando com aqueles que acreditaram, que estão com ele, que estão reunidos com ele. Jesus está dizendo para eles o quê? Versículo 32. Ah, desculpa, volta. 31. Eita, confusão, hein? Isso. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora o 32, olha o 32. 32. E junto comigo, me ouvindo todos os dias, presta atenção nisso. E me ouvindo todos os dias, quem está me entendendo? E me ouvindo todo o tempo que eu estiver com vocês. Se vocês me ouvirem, se vocês ouvirem tudo que eu vou falar durante os próximos meses, durante os próximos anos, que nós vamos estar juntos, vocês serão completamente libertos. Irmão, eu sou pastor que eu não exijo transformação imediata na vida de ninguém. Eu não exijo. Sabe? Eu não critico ninguém. Você já percebeu isso aqui? Eu não critico o crente que foi liberto da bebida e voltou a beber. Eu não critico isso. Porque eu entendo que a libertação é E tem muita gente frustrada na igreja, porque alguém falou que a libertação é instantânea, e depois ela, movida por um inimigo interior, ela voltou à prática daquilo que ela fazia antes. Mas Jesus não tinha me libertado? Viram os amigos, ué, Jesus não te libertou, cara? E agora? Está aí de novo? Você precisa entender isso. Jesus falou, se vocês continuarem me ouvindo, se vocês continuarem me ouvindo, vocês serão libertos. Quem está me entendendo? Vamos lá, o próximo.
rápido, 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 que eu quero chegar no último. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí agora, Jesus também sempre dava liberdade às pessoas. Jesus não colocou mordaça na boca de ninguém, gente. Eu acho isso legal, que tem pastor que não quer ouvir o que os outros querem falar. Semana passada mesmo eu conversava isso com um grupo de irmãos. Eu disse: olha, eu posso ter uma cara assim muito feia. Mas as pessoas que convivem comigo sabem que eu deixo elas falar o que elas querem perto de mim. Até contra mim eu deixo elas falar. É melhor falar contra mim na minha presença do que na minha ausência. Fala, irmão. É melhor. Eu não vejo nada de errado nisso. Então eles estão. Jesus diz: olha, se vocês continuarem andando comigo e me ouvirem, vocês serão livres. Eles dizem: ô Jesus, espera aí. Mas nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos prisioneiros de ninguém. Nunca fomos prisioneiros de nada, de nenhum pecado. Só estou falando que a gente tem que ser livre? Vamos lá, entenda a conversa. 34. Replicou Jesus. Olha o papo, como é que está fluindo. Diga aleluia. A conversa está rolando entre eles. Mas Jesus replicou ele: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Está explicando. 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim. O filho fica para sempre. Então Jesus está dizendo: olha, ainda há coisas em vocês que estão conectados, que conectam vocês lá fora. Os filhos da casa não buscam nada lá fora. Os filhos da casa encontram toda a provisão, tudo que necessitam dentro da casa. Agora vocês ainda buscam coisas lá fora. Por isso que eu estou dizendo para vocês: vocês precisam ser libertos. Tem que haver um rompimento. Não de coisas externas, mas de coisas. Jesus está dizendo: o maior inimigo de vocês não está do lado de fora. O maior inimigo de vocês está dentro de vocês. E o meu convívio de vocês, o convívio de vocês comigo, vai trazer essa libertação para vocês. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí ele chega no 36, e é aqui que eu quero ministrar com você. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Como eu disse para você, essa é a frustração que muita gente tem. Recebi uma libertação e depois volta tudo. Então, peraí, Jesus disse: se for liberto, está liberto. Como é que voltou? Porque a libertação é processual. Mas quando uma determinada área da sua vida ela é quebrada e você coloca o controle do Espírito sobre ela, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte, isto nunca mais vai prevalecer sobre você. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, a libertação é necessário que a palavra esteja em você, o conhecimento da verdade. Agora vem o filé do negócio, irmão. É aqui que nós vamos orar nessa manhã. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. O que Jesus está dizendo, pastor Marcos? Jesus está dizendo: os inimigos que vocês carregam no interior de vocês são geracionais. Essa coisa que vocês carregam dentro de você, isso estava presente no DNA dos seus antepassados. No seu pai, nos seus avós, nos seus bisavós, em todos os teus antepassados. É isso que ele está dizendo. Ele diz: eu falo das coisas que vi junto do meu pai, e vocês das que viram no pai de vocês. Você está entendendo ou não? Quem está me entendendo? Antes de nós, isso é duro de você ouvir. As pessoas religiosas não gostam de ouvir isso que eu vou falar. Antes de nós convertermos, a Bíblia diz que nós tínhamos quem por pai?
O próprio, o diabo. Porque nós fazíamos as suas obras e a sua vontade. Mas agora nós estamos conectados ao Pai verdadeiro. Diga aleluia. Por isso que Jesus fala da questão de dois pais. Ele diz, eu tenho um pai e vocês têm outros. E vocês trazem no DNA de vocês, tanto no DNA biológico quanto no DNA espiritual, vocês trazem no DNA de vocês os inimigos que sempre destruíram a vida dos pais de vocês. Então, aqueles judeus, mesmo crendo em Jesus, ainda viviam do que haviam recebido de seus pais. Andavam com Jesus, mas não com a verdade de Jesus sobre eles. Eu termino com você para a gente orar agora dizendo. O apóstolo Paulo, ele disse, eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. O espírito, a carne é fraca, mas o espírito, ele é forte. E eu quero orar com você nessa manhã. Porque eu estou diante de pessoas aqui. Eu pregaria essa mensagem até para uma única pessoa. Mas eu ajudaria você a se livrar disso. Não estou colocando aqui todo mundo no mesmo cesto. Mas se precisasse ministrar essa palavra para uma única pessoa, eu a faria. Porque eu sei o que é ter um inimigo invisível no seu interior. Quando as pessoas olham para você e não entendem por que você age dessa forma, se autodestruindo. Mas você sabe o que está aí dentro. E hoje nós vamos nos levantar aqui em oração. Nós vamos levantar um clamor aqui nesta manhã. Vamos buscar um rompimento. Sabe aquela coisa que você ouve dentro de casa? Outra vez? Quantas vezes você já ouviu isso da sua mulher? Não, não é possível. Quantas vezes você já ouviu do seu marido? Ah, não dá mais. De novo? Sempre a mesma coisa? Quantas vezes você já ouviu isso do seu filho? Pai! Ô pai! Ô mãe! Quantas vezes você já ouviu de sua mãe? Menino, quando é que você vai tomar juízo? Você não precisa de juízo, você precisa de libertação. Você precisa de um rompimento com essa coisa que está dentro de você, que está destruindo a sua vida pelo lado de fora. E é o que nós vamos fazer aqui nessa manhã agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantos precisam disso. Também não quero chamar você aqui na frente. Mas eu quero orar coletivamente. Mas você sabe, sempre isso aqui me atrapalha, bispo. Quando eu vi, eu já menti. Eu não queria, mas quando é uma coisa que me controla, que me domina. Eu não consigo ser verdadeiro. Ai, o orgulho, bispo do céu. Ai, meu Deus, esse orgulho. Alguns reconhecem, outros não. Mas se você é capaz de reconhecer algum desses inimigos que tem frustrado o seu futuro, que tem comprometido seus sonhos, a sua vida, seus relacionamentos, então vamos nos levantar contra ele nessa manhã. Vamos nos levantar contra eles nessa manhã. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a isso? Diga aleluia. Vamos dar mais um passo de libertação aqui hoje. Jesus falou isso para os discípulos que haviam crido nele. Jesus não falou para quem estava chegando na igreja, que estava lá fora ainda, que não conhecia. Jesus falou para aqueles que já haviam acreditado nele, que estavam com esse problema. Quem está entendendo isso, diga amém.